Boa noite, amigos. Boa noite, Gilson. Renata, boa noite. Cleide. Quem tá aí? Cleide sozinho ou Cleide Paulo Júnior também? Beth, Cris, que bom. Dá um tempinho, mais um minutinho para ver se chega mais pessoas. Tá marcado de entrar hoje também. Pra gente começar o nosso estudo de hoje. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre ligação de almas. Graça e paz, Cleide. Boa noite, Gilson. Vocês estão me ouvindo bem? Tá com algum tipo de eco, de ruído? Porque senão eu coloco fone de ouvido. Eu não gosto muito não, mas se estiver ruim pra vocês eu coloco o fone. Então ok, está bom o som pra vocês. Obrigado, Cris. Tá bom, né? Tá bom também, né, Beth? Que bom, obrigado. Pra quem não estava semana passada, a gente está toda terça-feira trazendo um tema na área de libertação. E hoje o nosso tema é ligação de almas. Vou tentar colocar aqui embaixo aqui, para um minutinho só você, para quem entrar depois poder. Assim mesmo, vai atrapalhar mais ainda a minha vida aqui. Ô Lúcia, que bom que você também tá aí, Lúcia. A Lúcia Bispo, a nossa bispa. Eu vou tentar fechar o estudo hoje. Eu não quero correr, eu vou tentar fechar hoje. E como sempre, depois para quem quiser, me chama lá no privado, que eu mando o estudo completo. Então, na verdade, é um resumo que a gente está fazendo com vocês, desses temas específicos. E aí depois eu mando para quem quiser o estudo completo, eu vou mandar para vocês pelo zap. Mas por favor, não peça por aqui. Não peça por aqui não, tá? Me chame lá no privado e lá você faz seu pedido, que por aqui vai apagar depois de 24 horas, eu vou acabar esquecendo. O pessoal costuma falar que a galera da turma da área de intercessão, da área do profético, é uma turminha meio maluca, né? Meio doida. Eles estão certos, tá? Eles não estão errados não. Nós não somos normais. Talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido esse termo, né? Ligação de almas. Sobre o que esse cara vai falar. Tá rindo, Beth? É isso mesmo. O que esse cara vai falar? Eu não quero, não tenho a pretensão de em 50 minutos que nós vamos ter aqui, porque eu quero ter um tempo também de oração no final, trazer um tratado teológico sobre ligação de almas. Depois você que se interessa pelo tema, você vai poder se aprofundar um pouco mais, pesquisar mais, vai poder ler alguns autores que vão defender suas posições, se contra ou a favor a questão da ligação de almas. Vai poder também pesquisar na sua Bíblia e entender um pouco mais. Então hoje eu quero só bater um papo rápido com vocês, um resumo sobre o que eu entendo, o que vem ser ligação de almas. E quando um intercessor assim meio maluco coloca esse tema, é para provocar vocês mesmos, né? O que eu quis dizer com ligações de almas, né? A gente quis com esse tema falar sobre a união, o laço que pode ser formado entre duas pessoas. E aí essa ligação, ela pode ser uma ligação boa ou má, uma ligação santa ou uma ligação iníqua, uma ligação formada pela iniquidade, uma ligação formada pelo pecado. O Senhor nosso Deus, ele aprova as ligações boas, lógico, né, que é formada por ele. Por exemplo, a ligação que há dentro do casamento entre um esposo e uma esposa, a ligação de almas, o laço que há entre pais e filhos, entre
entre amigos, a experiência do companheirismo que há entre cristãos, tudo isso aí são ligações, são laços, né, que são formados, que são fixados, que são firmados. As ligações de almas dentro do princípio de Deus vai sempre trazer bênção. E a ligação que é formada pelo relacionamento iníquo são laços espirituais, na verdade são laços espirituais invisíveis, você não está vendo ele, mas todos eles têm um propósito de dominar, controlar, manipular e escravizar uma pessoa. Essas ligações, elas podem ser formadas através também de pecados sexuais. Quando eu falo ligações de almas, as mais, né? Pode ser feito através de pecados sexuais, fornicação, adultério, homoafetividade, bestialidade, parentes controladores, líderes religiosos que acabam também dominando as suas ovelhas, as pessoas. Pastor Igor, que bom você está aí. João Luiz também, que bom que estão presentes. Então eu vou passar para vocês, como eu falei no começo, que a gente está dando um tratado teológico sobre ligações de almas. Então eu vou fazer aqui um resumo para pensar. E quem sabe eu encontro loucos igual a mim, né, igual a alguns profetas, que entendam um pouco sobre isso e pensem um pouco sobre isso. Então eu vou passar para vocês de uma forma bem concisa e rápida algumas ligações de almas que são abençoadas por Deus. Se você quiser anotar, fique à vontade. Eu vou citar 4 ligações de almas abençoadas por Deus. Se não quiser anotar, é aquele mesmo recurso das aulas anteriores. Basta me procurar no particular e pedir que amanhã ou depois eu vou estar te enviando. Então, a primeira ligação de almas abençoada por Deus que eu coloquei é o casamento. Eu quero ler para vocês Gênesis 2, do 21 ao 24. O texto bíblico fala o seguinte: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor lhe tomara, formou uma mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, esse finalzinho aqui desse texto é interessante. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão o quê? Uma só carne. Então, o propósito de Deus para o casamento é que o homem e a mulher se unam e sejam uma só carne. Há outras referências falando sobre isso, Mateus 19, 4 a 5, Efésios 5, 31. Então, dentro do casamento, há uma união sexual, e essa união sexual é a expressão do amor aprovado por Deus. A Bíblia, ela declara que no casamento, Deus une o marido à sua esposa. E também a Bíblia fala que o divórcio é uma ruptura daquilo que Deus ajuntou. Mateus 19, 5 e 6 fala o seguinte: portanto, deixará o homem pai e mãe. O mesmo texto lá, né? Portanto, agora no Novo Testamento, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Então, o casamento é uma união de laços, né? Abençoados por Deus. E o divórcio, ele vem separando de forma violenta a ligação de almas que foi estabelecida por Deus. É por essa razão que há tanta tristeza, dor, trauma quando envolve uma situação do divórcio. É como se fosse uma matemática, a matemática de Deus, não nossa, né? Onde o casamento 1 mais 1 é igual a 1. Conexões entre um homem e uma mulher casados. A gente não tem como fugir disso.
E esse tempo que nós estamos, né, de isolamento social, fala sobre isso, né? Ligações materiais, viver sob o mesmo teto, compartilhar a tarefa da vida conjugal. São dois corpos separados, com pensamentos, emoções peculiares. São dois indivíduos. Por isso se faz necessário ter individualidade. São dois. Cada um tem seu pensamento, tem seu modo de ser. Boa noite, pastor Sobulê. Bom você estar aqui com a gente, amigão. Mas também há uma ligação espiritual. No casamento, não se reconhece que existem ali duas pessoas separadas. O casamento não é uma sociedade entre duas pessoas. O casamento é a união entre duas pessoas. E no casamento, espiritualmente, nós nos tornamos o quê? Um. Então essa é a primeira ligação, meu primeiro laço. O segundo laço, ele é formado, eu falo laço com a bênção de Deus. É o laço da amizade, ligação através da amizade. É um outro tipo de ligação que é pura e é totalmente baseada em amor. E para embasar a nossa fala, eu faço menção no texto de 1 Samuel 18, verso 1, para o seguinte: ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonathan ligou-se com a alma de Davi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. Então é um exemplo aí bíblico de amizade. E eu queria nesse momento abrir só um parênteses, falar um pouquinho sobre isso, né? Na língua portuguesa, eu posso usar a palavra amor para definir um sentimento que Deus tem por mim, que eu tenho pela minha esposa, que eu tenho por um amigo. Eu posso falar que assim, ó, eu amo Daisy, eu amo chocolate, eu amo a Sam, eu amo meu irmão. Então eu posso usar a palavra amor para qualquer uma dessas situações. E esse amor, essa palavra amor, dependendo aonde ela esteja empregada, ela pode simbolizar desejar, adorar, gostar, pode simbolizar afeição, compaixão. Eu não sou bom em hebraico, não sou bom em hebraico, não sou nada de hebraico, eu não entendo muito de hebraico, né? Mas eu tentei olhar algumas coisinhas. Pastora Simone, que bom você estar aí também com a gente. Então, no hebraico, né, nós vamos ter uma palavra chamada aheb, que é A-H-E-B, para definir amor. E aí você pode ser amor por um filho, amor por alimento, amor por Deus, amor por um amigo. E lá no nosso texto, que eu vou enviar para você depois, para quem solicitar, eu vou estar colocando todas as referências do que eu estou falando, né, para você poder acompanhar depois com mais calma o teu estudo da sequência a ele. Então no português, mais palavras, eu uso o amor para definir várias situações. No hebraico eu tenho o aheb também para definir vários tipos de amor, pessoa, por alimento, por Deus, por amigo. Mas quando eu vou para o grego, eu tenho palavras, eu tenho uma grafia diferente para simbolizar amor. Eu tenho o ágape, que vai me levar ao amor divino, amor incondicional. Pode escrever o amor de Deus para com o homem. Eu tenho também no grego, tem a palavra eros, que também significa amor. E aí essa palavra é para o amor carnal, para o desejo sexual, para o erotismo. E essa palavra eros, ela não aparece na tradução do Novo Testamento, mas você vai poder encontrar bem esse amor eros lá no Antigo Testamento, principalmente no livro de Cantares. Mas também há uma outra palavra que é filéu, que é amor fraternal, amor de amizade, muito comum entre irmãos, entre primos, entre amigos. Romanos 12, 9 fala muito sobre isso. Então, realmente, pode haver amor entre pessoas do mesmo sexo, mas um amor de amizade. Se por acaso alguém te apresentar um cristianismo, uma teologia gay baseada no amor de Davi com Jonathan,
por favor, fuja dela, porque não é uma teologia, né? É uma demologia, uma doutrina baseada em demônio. Quem defende, né? Eu estou ainda com parênteses aberto. Quem defende esse amor homoafetivo entre esses dois amigos usa muito o texto de 2 Samuel 1,26, que fala o seguinte: que sofrimento tenho por ti, meu irmão Jonatas. Tu tinhas para mim tanto encanto, a tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. E usa esse texto. Davi tinha várias dificuldades, só que não era com a questão afetiva. Davi ele tinha dificuldade com mulheres, de poligamia, né? De gostar de muitas mulheres. Se você vai ver aí, as mulheres de Davi incontáveis, né? A Bíblia tem menção de Mical, Abigail, Aionoa, Itabe e tal. Ele é adúltero, ele adulterou com Betseba. Na verdade, a essência desse texto, de 2 Samuel 1,26, da amizade que ele encontrava no amigo que não encontrava nas mulheres que ele tinha, era uma amizade de renúncia, de dedicação, uma amizade de unidade de propósito que ele não tinha em nenhuma das mulheres dele. E nenhum desses itens existia nas mulheres. Então, não há uma relação, não há nenhuma menção em outros textos da Bíblia que possa levar alguém a pensar que houvesse um amor sexual entre esses dois amigos, Davi e Jonas. Então, a amizade desses dois homens, né, desses rapazes, ela é elevada, ela é muito elevada, em todo o tempo houve a presença do amor e de muito respeito pelo outro. Por exemplo, você percebe que Jonathan não tinha inveja de Davi, protege o amigo da morte, lamenta a morte Davi lamenta a morte do amigo. Davi mostra amizade, tendo bondade com os filhos do seu amigo. Então aí, esse parênteses aberto que eu queria passar para vocês. Também a gente encontra alguns outros tipos de laços de amizade na Bíblia. Não vou fazer menção, explicar todo ele, porque vai gastar um pouco de mais tempo e ter no nosso material. A amizade entre Noemi e Ruth, né, de uma nora e uma sogra. Uma nora e sogra tem amizade, né, realmente é de Deus, né? Brincadeirinha. Eu tenho que fazer gracinha, faz parte da minha vida. Então, a primeira ligação é no casamento, a segunda é entre amizades e a terceira no corpo de Cristo. A ligação, há laços de alma, de amor no corpo de Cristo. Atos 4:32 fala o seguinte: da multidão dos que creram era um só coração e uma só alma. Da multidão dos que criam era um só o coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das quais possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. A igreja ela é composta por muitos membros que são unidos e edificados juntos em amor. Efésios fala sobre isso, 4:15-16. As ligações de alma no corpo de Cristo não somente são desejáveis, a gente tem que buscar isso, mas também são necessárias. Essas ligações ou ligaduras ajudam o corpo de Cristo a amadurecer e cumprir o seu propósito, o seu chamado. Eu tenho amizade com a maioria que nós somos aqui, né, que está aqui participando conosco desse estudo. Então, a minha amizade, por exemplo, com a Beth, ou com o pastor Ouço, que está aqui com a gente, a nossa amizade, ela caminha para que um ajude o outro a cumprir o propósito. É uma ligação, é um laço de ligação boa por Deus. Eu sempre, quando leio Efésios 4, que fala sobre ligação de alma, né, fala sobre ligaduras, eu sempre lembro do diácono Sebastião de nossa igreja, na pregação dele, para sermos membros ou sermos próteses. Ele fala que
Quem é membro do corpo de Cristo sente a dor um do outro. Se por acaso eu estiver andando na rua descalço e bater com o meu dedo, com um dos dedos do pé, em uma pedra, o corpo inteiro ele vai sentir, porque eles estão ligados. Automaticamente a tendência é meus olhos encher de água, a minha cabeça doer, a minha mão querer ir direto para o local da batida, porque quando um membro sofre, todos eles sofrem também. Mas ele citou também na pregação que vamos supor que eu não tenha uma das pernas e eu tenha, não tenha um dos braços, eu tenho uma prótese nesse local do braço. Movimento, mas é uma prótese. Se eu bater com o meu pé em algum lugar e sentir dor, meu braço não vai ter nenhuma reação em querer se mover para o local da dor, porque o braço não sentiu nada. Então, nós temos que entender e pensar o que nós somos. Se fazemos parte do corpo ou se somos apenas uma prótese. Porque a prótese está no corpo, mas não faz parte do corpo. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, na qual nós estamos isolados, alguns irmãos, alguns membros estão passando por dificuldades. E se eu, como membro, não sentir a dor do meu irmão, eu não sou membro. Na verdade, eu vou ser o quê? Eu vou ser uma prótese. O corpo é uma parte do corpo. Aquele lembrou, né, aquele? Não tem como esquecer essa pregação, né? Que foi benção pura. Então vamos lá, vou repetir aqui. Ligação no casamento, amizades, no corpo de Cristo, e ligação também entre pais e filhos. Como eu conheço uma boa parte dos que estão participando, temos aqui pais, temos aqui mães também, e que amam seus filhos. Então há ligações boas da parte de Deus nesse contexto. Gênesis 44, do verso 30 e 31, fala o seguinte: agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, né, apegado na forma de uma ligação de alma, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Seu servo fará o seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Nós estamos aqui falando do amor de um pai para com seu filho. Nós estamos falando, na verdade, de Jacó e de Benjamim, né? De pai e filho. Eu não posso dizer que seja um bom exemplo de ligação de alma entre um pai e um filho. Não pode dizer isso. Mas também não podemos dizer que aqui é uma ligação de alma demoníaca. Apenas um exagero. O amor de Jacó para com o seu filho Benjamim era de forma exagerada. Quando uma criança nasce, bebê, ele deve ser unido com seus pais, os quais demonstram seu amor para que ele se diferencie, para que ele cumpra um propósito, né? Então esse amor ele vai ser demonstrado de diferente maneira. Desse modo, uma ligação de alma boa, sadia, ela é formada, na qual vai ministrar amor para o filho, vai ministrar segurança e vai ministrar senso de direção para essa criança. Então, essa ligação de alma que existe entre os pais e os filhos no começo da vida, ela é muito necessária para poder estabelecer a personalidade dos seus filhos. Então ela é normal acontecer isso. É lógico, né, que depois de um certo tempo essa ligação ela tem que ir se desfazendo. Agora vamos falar um pouquinho sobre ligações demoníacas entre almas. Que aí, como nossa intenção é tratar de libertação, então agora chegou a parte para a gente cuidar no aconselhamento pastoral, para a gente cuidar num gabinete, tratar pessoas que têm ligações de alma de forma impura, de forma ruim. Alguém colocou ali, acho que foi a Bianca colocou que está travando. De mais alguém está ruim, por favor, aí se manifeste de forma... Manifestar que eu falo dar opinião, tá ok? Comentar.
Tem alguém que está travando também ou só a pastora? Ó, para Thaís também não. Bianca, desde logo estava em cima. Bianca, dá uma olhadinha, porque ontem também estava travando, né, o teu. Pode ser questão da internet. Ó, para Fih também não está travando. Então, ligações demoníacas entre almas. Essas ligações, ela veio para perverter tudo aquilo que Deus colocou como sendo bom. Deus colocou fundamentos no amor, a passos que a ligação de almas impuras ela tem como base a luxúria, ela tem como base prazeres carnais, vícios sexuais e outros. Satanás, ele é limitado, né? Deixa eu abrir aqui um parênteses, ele é limitado. Porém, quando alguém dá para ele oportunidade, ele vai perverter aquilo em você que é puro, aquilo em você que é santo. E demônios, ele pode ser transferido facilmente de uma pessoa para outra através de ligações de almas. Por isso que quando estamos lidando na área de libertação, é essencial a identificação e o rompimento dessas ligações de alma. Então eu vou passar para vocês também de forma bem resumida 6 tipos de ligações de alma. 6 tipos. A primeira é a ligação de alma formada pela fornicação e pelo adultério. Eu quero ter como base, eu quero ler para vocês 1 Coríntios 6,16, que fala o seguinte: ou não sabeis que o que se une a uma meretriz faz um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Né? Um texto bem conhecido, eu creio que de todos que estão nos acompanhando. Então a gente entende que por meio das relações sexuais fora do casamento, que a fornicação é sexo entre solteiros, fora do casamento, e adultério é a relação sexual de quem está casado e tem relações fora do casamento. Então, por meio das relações sexuais fora do casamento, ligações de alma de forma demoníaca são formadas. Os que praticam atos sexuais fora do casamento chegam a ser uma só carne com aquela outra pessoa. É assim que o texto fala. Esta é uma relação que Deus designou somente para o marido e mulher. O sexo é somente para quem? Marido e mulher dentro da relação do casamento. Casamento entre um homem e mulher dentro das bênçãos de Deus. No adultério, uma ligação de alma maligna, ela é criada com base na luxúria, na impureza. E essa ligação, ela traz destruição no casamento. Que seria uma união santa, mas a partir do momento que entrou uma terceira pessoa, quebrou aquilo que era bênção da parte de Deus. Quando o amor e a confiança são traídos pelo adultério, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil restaurar os laços da união matrimonial. Gênesis 34, do 1 ao 4, nós podemos verificar claramente que a fornicação e a imoralidade sexual formam ligações de alma. Eu tenho um texto que eu quero ler para vocês. Vou pegar ele aqui. Como eu falei, ele vai estar com vocês lá. Esse texto que eu falei, de Gênesis 34, do 1 ao 4, diz o seguinte: certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Então nós podemos aqui observar algumas coisas importantes, né? Eu queria que você, com calma, de posse de todo o material que você vai receber, você acompanhasse o texto mais adiante.
Então você vai observar algumas coisas nessa relação. Ali é uma ligação de alma, no verso 2. Ó, ele viu, agarrou, se apaixonou, se encantou por ela e a violentou. Uma perversão sexual. Ele ficou apaixonado, ele ficou disposto a fazer qualquer coisa por ela. E depois, na vida dele, lá no verso 25 ao 26, ele encontra destruição e morte. Então, mais uma vez, eu quero abrir um parênteses, né? Dessa vez um pouquinho menor que o anterior, para fazer algumas observações. O casamento, ele, em todo o seu simbolismo, ele é, acima de tudo, um pacto, onde você vai ver que na Bíblia, todas as vezes que se fala em pacto, há um derramar de sangue. Então, numa relação sexual, há um derramar de sangue. Porque na penetração, alguns vasos que você não consegue ver a olho nu, eles são rompidos. Em toda relação sexual, há um derramar de sangue, mesmo que a pessoa não consiga ver a olho nu. Então, a gente conclui que em toda relação sexual, há um casamento espiritual. Eu tenho uma experiência a contar para vocês, que eu e Deia vivemos, tem mais ou menos uns 4 anos atrás, em Cabo Frio. Nós fomos ministrar numa igreja, e nós comentamos sobre casamento, sobre essa relação espiritual que há, nos pactos, né, do casamento, na relação, na união de almas. E num dos intervalos do seminário, veio uma jovem senhora conversar conosco, e ela estava com uma questão que era a seguinte: ela casada, amava o esposo, nunca havia traído o esposo, nem pensava nisso, mas todas as vezes que eles tinham relações sexuais, ela sempre pensava no primeiro namorado com o qual ela perdeu a virgindade. Então ela estava ali, a gente entende que se formou uma ligação de almas ali, né? Um laço ali se foi formado pelo sexo, né? Quando a pessoa se envolve sexualmente com uma pessoa, não importa se é alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto. Na verdade, espiritualmente está havendo um casamento, está havendo ali uma ligação, ali um pacto. A gente tem um exemplo muito forte de alma, de pactos são formados, né? Que pervertem a vida, é Salomão, tá? Em 1 Reis, do capítulo 11, do 1 ao 8, que fala que Salomão ele teve várias mulheres e que chega um momento que ele começa a levantar altares para cada uma de suas mulheres. E aí você vai verificar que uma das mulheres de Salomão, e com certeza ele levantou um altar para o Deus dela também, ela servia a um Deus chamado Astarote, que era Deus dos Sidômios. Então ela é simbolizada como sendo Deus da lua, da fertilidade, da sexualidade, a deusa da guerra também. Então, se fôssemos trazer para os dias de hoje, seria uma versão de diversos tipos de pombagiras, que essa deusa Astarote está ligada a essa entidade dos dias de hoje. Também teve uma de suas mulheres, e com certeza ele também levantou altares por Deus dela, que servia ao deus Moloque. É uma deidade com o corpo humano e uma cabeça de boi. E em algumas versões, algumas imagens de Moloque, ou ele vai estar com o ventre aberto em brasas, ou com a garganta aberta em brasa, e ele recebia oferendas de crianças. E a gente tem na Bíblia 2 pais, que é o rei Acaz e Manassés, que entregaram seu filho, ainda novo, a esse deus Moloque, né? Hoje essa entidade ela ainda continua atuando, ela está por trás dos abortos voluntários, quando a pessoa decide a fazer abortos, e também está por trás da pedofilia. Então essa aí é a segunda ligação, a primeira ligação iníqua de almas. A segunda é a novidade. As ligações perversas não somente limitam-se às que estão formadas com pessoa do sexo oposto, mas também formadas por pessoa do mesmo sexo. A homoafetividade, ela forma laços de alma de um homem com outro homem, ou de uma mulher com uma outra mulher. E esses laços
e as pessoas que estão unidas por isso, elas têm a sua alma ligada através da sodomia, do ato sexual pecaminoso. E aqui eu estou resumindo para você, por causa do nosso tempo também. A terceira é a ligação com as más amizades, pela qual nós temos que tomar muito cuidado. 1 Coríntios 15:3 fala: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. As pessoas, elas são facilmente influenciadas pelas amizades. Por isso a necessidade de se escolher uma boa amizade. As ligações com as más companhias, elas enredam as pessoas ao ponto da mesma acabar sendo presa nas garras da maldade. Eu gosto muito de um texto de Provérbios 25. Deixa eu ler, por favor, esse texto. Deixa eu tentar ler aqui na NVI. Provérbio 22, verso 5, fala o seguinte, ó. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Eu vou repetir. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Então, esse tipo de ligação, ele pode trazer dependências emocionais e também dependências espirituais. Alguns sintomas de dependência nessa área, entre amizades: ciúmes frequentes, a pessoa ela quer exclusividade, ela é possessiva, ela depende da pessoa, ela se aborrece facilmente se o amigo ou amiga não lhe dê muita atenção. Ela se preocupa de forma demasiada com a outra pessoa. Ela exige que o amigo fale se vai viajar, fale os seus planos para ela. O amigo não pode fazer nada sem a pessoa estar ciente. A quarta ligação é com familiares pervertidos. Dentro das famílias existem laços muitos íntimos, na qual Satanás ele quer perverter, na qual ele quer destruir. Lá no começo, quando eu falei sobre ligações boas, eu falei de Jacó e Benjamim, que não foi um bom exemplo, né, de ligação, de laços, mas que não tinha nada de pecaminoso, nada de maligno. Mas agora eu quero falar sobre ligações entre familiares, mas de forma pecaminosa, de formas erradas, de formas iníquas, onde há iniquidade, onde não há retidão. Existem alguns pais que, embora os filhos já estejam casados, ainda não cortaram o cordão umbilical. Os pais ainda continuam agindo de maneira possessiva, controladora, dominadora, entrando na vida da família que foi formada. E essa situação, elas têm efeitos destrutivos. Deus não é que o homem e a mulher serão os dois uma só carne. Então é importante que essa ligação ela seja rompida. Os laços de amor, de amizade, eles são eternos, mas não nesse nível de possessão. Outra ligação pervertida entre membros da família são as sexuais. Isso ocorre quando há relações sexuais de incesto entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmão e irmã, e por aí afora. O quinto das seis que eu quero falar para vocês é ligações de alma formada pelo ocultismo. Pelo ocultismo. Desculpa, mas eu acabei não olhando muito o que está sendo escrito, né, na vontade de correr para não terminar com isso ainda hoje. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode comentar, tá ok? Como eu disse lá no começo, né, intercessores e profetas são meio malucos, né? Eu tô meio doida, com um sistema meio maluco. Então nós temos ligações de alma formadas pelo ocultismo.
Assim como uma pessoa ela pode cometer adultério com uma outra pessoa, também pode haver adultério espiritual. Você pode começar, eu espero que não aconteça com ninguém isso, né? Mas servir a um outro Deus que não seja o nosso Deus. Então é uma ligação, é um laço, ele que é formado pela idolatria. Números 25:3 fala o seguinte: portanto Israel se ajuntou, se uniu a Baal Peor, o que era um ídolo, né, de Moabe, e a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Então é um tipo de ligação. Em rituais de satanismo e de voodoo, é comum haver uma prática de relações sexuais com demônios que se manifestam tanto na forma masculina como na forma feminina. E ali há a possibilidade de se formar uma ligação de alma com aqueles demônios. Certa vez, eu estava numa oficina de um conhecido nosso, e um homem começou a conversar comigo, e ele não pediu descrição, não pediu que eu não falasse sobre isso, então é uma conversa formal, não estava no gabinete, então não vejo nenhum problema em falar sobre o assunto, só vou emitir o nome da pessoa. Então, ele era um líder de uma igreja aqui em Mesquita, na nossa cidade. Ele ocupava um cargo ministerial, casado, na época tem uns 5 ou 6 anos, com 2 filhos na adolescência. Uma vida normal, casa, trabalho, casa, igreja. Até que certo dia ele passou numa rua, e ele estava num local parado, e uma mulher passou, e ele percebeu o olhar dessa mulher para ele, um olhar pecaminoso, um olhar se insinuando. E durante alguns dias, essa mulher passava no mesmo local, no mesmo horário. Ele começou a ficar encantado por aquela mulher, até que ele acabou caindo em pecado com ela. Ele tinha um bom trabalho. Ele comentou o seguinte, que ele perdeu vários empregos, porque várias vezes ele estava no trabalho, e ele sentia vontade de ver aquela mulher. Então ele largava tudo que estava fazendo e ia até a casa daquela mulher, e geralmente, quando chegava lá, aquela mulher estava incorporada com pombagira, e ali ele tinha relações sexuais com aquela entidade. Então isso é algo que pode acontecer. Então, para vocês libertadores, como você vai ver acompanhando alguém nessa área, e aí é bom perguntar sobre isso, para que haja maior facilidade na libertação. A Vânia fez um comentário, uma pergunta, né? Essas relações iníquas geram maldições para gerações futuras? Sim, Vânia. Elas geram sim. Já abri o spoiler para vocês. Vamos falar semana que vem sobre maldição, herança familiar dentro dessa área de libertação. Mas pode sim, Vânia, gerar sim. Tá ok, querido? O sexto e último ponto, a ligação de alma com pessoas falecidas. Quando um membro da família morre, membro muito íntimo, é natural que no primeiro período, no começo, há muita dor, há muita tristeza, que é a fase do luto. Mas é preciso que, depois de um certo tempo, cada um vai ter o seu tempo, né? Essa dor ela vai sendo absorvida, e a pessoa começa a ir para o campo da saudade. Não sou especialista, né? Mas o psicólogo fala que o luto muito prolongado, ele pode trazer, ele gera na pessoa uma tristeza também muito longa, traz aflições, solidão, e traz medo. Então, muitas pessoas elas estão vivendo debaixo de uma profunda tristeza, chegando à depressão, a pensamentos de morte, porque espíritos malignos se aproveitaram daquela situação e entraram para manipular a pessoa. A ligação, o laço, foi uma pessoa falecida. Por exemplo, tem pessoas que morreu um ente querido, um ente muito próximo,
ela continua guardando alguns tipos de documentos que não há mais necessidade de ser guardados. Por exemplo, quando nós nascemos, nosso principal documento é a certidão do nascimento. Você vai ter depois identidade, CPF, hoje está tudo num documento só. Depois, quando você casa, a sua certidão de nascimento ela fica retida no cartório e o teu principal documento é o quê? A certidão de casamento. Quando uma pessoa morre, quando o seu ente querido vai fazer toda a parte documental do funeral, ela vai receber uma certidão de óbito. Então, nenhum documento que aquela pessoa tinha em vida tem mais validade, porque agora tem aqui uma certidão de óbito. Então, não há uma necessidade de você guardar os documentos de quem já morreu. Talvez por um tempo, para uma questão legal, jurídica, para tratar de resolver algumas questões de herança, até se for necessário que se guarde por um tempo, mas não ficar por anos e mais anos. Fotos de quem já faleceu, elas precisam ficar guardadas. Você não precisa deixar uma foto de quem faleceu na sua estante, ou então na tua parede principal. Guarde a foto. E quando der saudade, você vai lá e pega a foto. Por exemplo, eu tenho foto do meu pai, já falecido. Eu tenho foto da minha mãe, já falecida. Ninguém que vem na minha casa vê foto deles na sala ou numa parede. Está bem guardado. Quando, de tempo em tempo, deu saudade, eu vou lá, pego a foto, olho, eu chorar, eu choro um pouquinho. E depois eu guardo também. Porque se você prolongar isso, essa tristeza vai ser uma porta aberta para que demônios venham que está atuando. Então, são esses tópicos que eu queria falar com vocês hoje, sobre ligações de almas boas, que Deus aprova, e ligações de almas ruins, que Deus não aprova. No nosso estudo que você vai receber, lógico, quem solicitar, vai ter mais 2 tópicos na frente, que eu não vou comentar com você, eu vou só dar o título, que é influências espirituais nas ligações de almas, que é um tópico que vai junto. E o último tópico é sintomas de ligações de almas iníquas. Quais são os sintomas a serem observados numa pessoa que está com ligações de alma? Tá ok, querido? Então a gente está parando um pouquinho, vai parar por aqui o nosso estudo. E nós estamos com 10 minutinhos ainda antes de encerrar. E eu queria abrir para mais alguém que quiser fazer alguma pergunta antes de nós orarmos. Para fechar, porque daqui a pouquinho, às 9 horas, temos uma live com o pastor Silfarney, lá no Sem na Rede. Então, hoje é perguntas e respostas. Então, você vai poder fazer várias perguntas para ele. Então, pelo que eu observei, não tem mais nenhuma pergunta. Então, eu quero nesse tempo ter um tempo de oração com vocês, orar com vocês, por vocês, orar pela sua família, orar por esse tempo de isolamento social. Obrigado, Filau. Perguntou por que acabar, né? Que pena, né? Obrigado pelo carinho. Filau, na terça-feira vamos estar juntos de novo, né? Vamos falar sobre herança familiar, né? Mas eu quero orar por você que está em casa agora com sua família, que está nesse tempo de isolamento. É bom que você continue assim. Não é tempo de sair na rua ainda. Só sai na rua para aquilo que é essencial. Aquilo que você puder fazer de casa mesmo, você faça de casa mesmo. Não saia, porque não é brincadeira. Eu quero que nós também, como igreja, nós oremos pelo nosso querido diácono Evanildo, que ele está com Covid-19, está internado no Pasteur. E nós temos que orar. Temos que orar porque cada vez mais chega perto de nós. Aqui na Vila Emil, além do Evanildo, que mora aqui, né, do Pai de amor, Pai bendito, eu quero nesse momento, Deus, com meus irmãos levantar um clamor a Ti, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, nesse tempo especial, por cada pessoa que está conosco, que entrou hoje, Senhor Deus,
por cada integrante, ó Pai, do MIB que está acompanhando o estudo, por cada pastor que está conosco, por cada amigo que está conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, o bendito Espírito Santo, que tu, que está em cada lar nesse momento, abençoe os seus filhos, cuide dos seus filhos, guarde os seus filhos, Pai. O tema de hoje que nós comentamos foi laços, laços de alma, Pai. Que entre nós só venha haver laços de alma abençoados por Ti. Que o diabo não venha perverter os laços, ó Pai, do casamento, que não venha perverter os laços de amizade, que não venha perverter os laços de amor. Ó Pai, abençoa as famílias, abençoa os casais. Nesse tempo, Senhor, em que os casais, os filhos estão mais tempo juntos, Pai, possa ser que haja algum desgaste, Senhor, mas que venha haver cura também, ó Pai. Venha haver cura, Pai. Eu te peço, Deus, pelas pessoas, ó Pai, que estão nesse momento sofrendo com a pandemia. Alguns estão sofrendo porque estão infectados ou estão sofrendo porque não estão tendo condições de manter a sua família, porque não estão tendo como trabalhar, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Eu quero, ó Pai, clamar, orar de forma especial pelo diácono Evanildo, Senhor. O Senhor pode estar visitando teu filho, Pai, naquele local, naquele hospital, Pai, ali no MER, Senhor. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo possa estar com ele, ó Pai. Nós não podemos visitá-lo, Senhor. Não podemos visitá-lo, mas o Senhor pode. Que o teu anjo, Pai, que o teu anjo, Senhor, venha estar ao lado dele, ó Pai, fortalecendo, Senhor, dando imunidade, ó Pai, e que em breve o seu filho, Pai, venha sair dessa, Pai, venha estar restaurado, Senhor. Ó Pai, também te peço pela Elane, Senhor, pela esposa, pela Raá, pela filha, nesse momento, Pai, de apreensão, de medo, Senhor. Ó Pai, guarda suas filhas, Pai, proteja suas filhas, Senhor Deus. Ó Pai, nós levantamos um clamor pelas nações, não só pelo Brasil, Pai, mas pelas nações que passam, Pai, por esse tempo difícil, Senhor. Ó Pai, a tua palavra diz, clama a mim, e nós clamamos a Ti, ó Pai, crendo, Senhor, crendo, ó Pai, que esse tempo irá passar em breve, Senhor, traga cura para essa terra, Senhor. Traga cura, Pai, para as nações, ó Pai. Nos ensina, Pai, nesse tempo. Eu creio, Pai, que o Senhor tem tanta coisa a nos ensinar nesse tempo. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, tenham uma boa noite. E não esqueçam de agora entrar lá na rede e estar lá com a live com o pastor Silfarne. Deus abençoe em nome de Jesus.